Fala, lendário, tudo bem com você? Cara, bem-vindo aí ao canal Medicina Sem Pressão. Meu nome é Bruno Oliveira, sou médico e hoje eu tô aqui para te falar sobre 3 princípios aí que você vai usar, e são princípios universais que você vai usar na sua vida, mas principalmente aí na faculdade de medicina. Isso me ajudou muito, esses princípios me ajudou muito. Aprendi eles com um cara que, sim, fenomenal, um cara que me ajudou muito nos momentos mais difíceis aí durante a faculdade, que foi o Jerônimo Temel, tá? Jerônimo Temel, ele é um coach, tem uma escola de coaching, né, que é o IGT, que inclusive é uma escola internacional, uma das 5 maiores aqui, enfim. Como que ele me ajudou? Ele me ajudou assistindo os vídeos dele no YouTube, e depois eu fiz um curso dele de produtividade, enfim. E vendo isso, ele fala umas coisas muito massa, né? E ele traz lá vários princípios, inclusive, se eu não me engano, são 21 princípios que ele traz, né, lá no curso dele e tal. E desses 21, assim, eu tenho 4 que foram fortes pra mim, né, durante a minha formação da faculdade, durante meu curso de medicina. E esses princípios que eu queria trazer pra você, tá bom? São princípios importantes, universais, tá? Eu vou te explicar ali, mais ou menos, como na época eu vi, como ele me explicou, isso ficou gravado assim, mais ou menos o que é a vida, e o que é um princípio, né, onde que tá isso aí, e a sua aplicabilidade. E aí eu vou trazer esses 3 princípios, e tem um princípio bônus, que eu vou deixar pro final. Então eu acho que se você quiser mesmo ver se cerejinha, né, ver se do bolo, né, tá no princípio 4, que é um princípio bônus que eu trago aqui. Mas 3 princípios são uns 3 assim fundamentais que me ajudaram muito durante a faculdade, tá? E assim, eu vou trazer aqui pra você, né? Vai olhar lá meu tablet, né? Nosso quadro branco, que é meu tablet, tá? Pra tentar te explicar aí mais ou menos o que é isso, tá? Certinho? Só mudar aqui a câmera. Isso, agora a gente tá na parte de aula, né? Então é o seguinte, um princípio é algo que seja uma estratégia, uma filosofia de vida, né? Aquilo que está ali empregado no seu eu, na pessoa que você no seu ser, né? Então, assim, o Jerônimo Temel, ele traz um negócio muito, muito interessante. Ele fala que a base de muita coisa da nossa vida está relacionada a esse triângulo e a esse círculo, né? Então, para você evoluir, para você ir para frente e tal, você tem que ter uma filosofia, né? Uma estratégia, né? E a prática, beleza? Então, não adianta nada você botar uma coisa em prática se você não tem uma estratégia, né? E também você precisa do quê? De um ambiente adequado, um ambiente bom, para que tudo isso se encaixe e você consiga ter aí sucesso, ter uma vida extraordinária, enfim. E isso aqui é a mesma coisa para a faculdade de medicina, tá? É mais ou menos o mesmo intuito. Então é o seguinte, esses princípios que eu trago para você faz parte de uma filosofia, tá? E dentro desses princípios, dessa filosofia, você monta uma estratégia, e dentro dessa estratégia você coloca em prática, beleza? E quem me conhece sabe, eu tenho um grão-mestre, digamos assim, que é o meu vertente principal, aquilo que eu coloco como um regente da minha vida, né? Que é mais do que um guru, como eu falei, um grão-mestre mesmo, é mais do que um mestre, né? Que é Jesus Cristo, né? Então uma Bíblia, ela é fantástica, ela é fenomenal. Pra mim, ela me ajuda em tudo, a como seguir, a como ser uma pessoa melhor, né? E Jesus, que era um cara assim totalmente extraordinário, ele falava uma coisa, né? Ele trazia, quando ele ia falar com as pessoas, né? Ele falava através de parábolas ou responder questões. Ele não falava estratégia, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja aquilo, não. Ele trazia princípios importantes, né? Filosofia, né? Ele trazia essa filosofia de vida, que através da filosofia você gera as estratégias você gera a prática, né? E tinha uma coisa que ele falou, né? Que perguntaram pra ele, na época, além dos 10 mandamentos, tinha várias leis, se não me engano era mais de 600 leis, 613 leis. E questionaram ele, né? Quiseram colocar ele ali na berlinda. E falaram assim: Jesus, de
tudo isso aí que a gente tem, qual é o principal? E aí Jesus, com a sua inteligência, né, com sua divindade, né, ele falou dois pontos importantes, né? Ele trouxe lá 2 princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? 2, e ao teu próximo como a ti mesmo. E por que o Senhor trouxe isso? Por que trouxe isso? Se você observar, a partir do momento que você ama a Deus sobre todas as coisas, você faz de tudo ali que a Bíblia te pede, né? Porque você ama a Deus, então você vai seguir aquilo que todas as práticas da teoria cristã, né? E depois, quando você ama ao teu próximo como a ti mesmo, você engloba várias outras coisas, várias outras leis que tinha, né? Como não matarás. Se você ama teu próximo, você não vai matar. Se você ama teu próximo, você não vai cobiçar a mulher do próximo. Enfim, então, quando ele traz isso, né? Na época, aquelas 600, eu acho que era 613 leis, elas estavam aqui, ó. Elas eram estratégias, então para tudo que se acontecia existiria uma lei que justificaria. E aí, Jesus, o que ele fez? Ele simplificou todas essas leis em apenas 2 princípios, ou seja, 2 filosofias. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você quer evoluir, se você quer chegar, você precisa disso. Você precisa ter princípios na tua vida. Se você quer fazer um curso de medicina diferenciado, se você quer não ter ansiedade, se você não quer ter uma depressão, se você quer evitar isso, né? Não tem como dizer que você não vai ter, porque a gente sabe, é uma patologia. Mas se você quer evitar isso, se você quer evitar o estresse, você precisa seguir princípios, né? Você precisa ter princípios e tudo o resto que você faz baseado nesses princípios, né? E como eu disse, eu vou trazer 3 princípios, né? E um princípio bônus, que é o 4º, tá bom? E eu espero que esses princípios eles te ajudem aí a você conseguir pavimentar e melhorar como um estudante, melhorar como pessoa, melhorar aí a tua faculdade, tá bom? Então deu para entender aí, espero, qualquer coisa deixa nos comentários, mas deu para entender mais ou menos o que é um princípio, uma filosofia, do que é uma estratégia, do que é uma prática, né? Então assim, princípio é aquilo que é a sua base, né? É o alicerce, é tudo. É algo, a filosofia é algo que você segue, né? Estratégia é como você planeja aquela situação, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui na faculdade, né? Então, seu princípio, vamos colocar aí um princípio que eu vou falar, né? Aquilo que você planta, você colhe, né? Então, tudo que você faz, você colhe, tá bom? Um princípio aí. Então, tudo que eu planto, eu colho, e eu sei que na faculdade, durante a minha graduação, eu preciso o quê? Eu preciso ter, vamos colocar aí 20% do meu currículo. Que 20 feio, Deus me livre, peraí, deixa eu melhorar. 20% do meu currículo é em horas complementares, né? Então, eu tenho meu princípio, tudo que eu planto, eu colho, né? Lógico, isso é universal, como eu disse, né? Não é específico para isso. Mas eu sei que na faculdade eu preciso de 20 horas complementares. Então o que eu vou fazer? Eu vou elaborar uma estratégia. Qual que é a estratégia que eu vou elaborar? Que, por exemplo, nos 3 primeiros anos, eu vou concluir esses 20% que eu preciso, né? Beleza. E aí, qual que é a parte prática, né? A parte prática, operacional, é eu participar. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou atingir isso nos 3 primeiros anos? Então eu preciso participar de monitoria, né? Eu vou participar aí de liga acadêmica, eu vou participar, sei lá, de congressos, enfim, várias atividades extracurriculares que me levam a atingir isso aí. Então, para que eu consiga colher 20%, né, de horas complementares, eu preciso plantar isso, tá? Como que eu planto isso? Participando, primeiro com estratégia, que é nos 3 primeiros anos, eu vou fazer essas atividades complementares. Deu mais ou menos para entender
como que funciona, né? Eu vou colocar aqui como se aqui fosse uma filosofia. Poderia até ser de forma invertida, mas tá bom. É um triângulo invertido, né? Porque a filosofia é a base, né? Então, tá. Isso é uma filosofia, aqui uma estratégia e aqui um operacional. Entendeu? Filosofia, estratégia, operacional. E o ambiente, claro. Qual que é o ambiente que você participa, né? Que seria aqui, o ambiente. Então, seria um ambiente acadêmico, tá? Então, seu ambiente acadêmico. Só ver se dá pra ver sim. Né? Ficou feio, mas é isso aí, tá bom? Então, temos aí 3 princípios. Qual que é o primeiro princípio que eu quero trazer para você aqui? O primeiro princípio é: você é causa e não consequência. Nossa, letra muito feia. Beleza. Então você é causa e não consequência. O que isso quer dizer, Bruno? Como assim? É o seguinte, tudo que você faz, você tem que observar as situações. Você é uma situação em que você vai se deixar com que as coisas sejam feitas, ou você vai dominar essa situação. Como assim? Sartre, né? Ele traz aí um lema, um tema que eu achei bastante interessante, né? Inclusive eu vi isso e aprendi isso com o Jerônimo Temel, ele que trouxe essa citação de Sartre, né? Que ele falava a seguinte coisa, que não importa o que a vida fez com você, mas importa o que, a partir disso, o que você vai fazer com a sua vida. Ou seja, não importa o que a vida trouxe até você, importa que agora o que você vai fazer com isso, né? Ou seja, você é uma causa e não uma consequência. Então, Bruno, tirei uma nota baixa lá na faculdade, tô com dificuldade, não sei o que, tô estressado, não dou conta mais, não sei se a faculdade é pra mim, não dou conta. Ou seja, pelas circunstâncias, né, que é uma faculdade que tem muitas horas complementares, muitas carga horária, você não tá tendo tempo para estudar, você tirou nota baixa, ou seja, isso aí, você pegou, olhou, viu todas as circunstâncias. Você não é a consequência disso, tá? Você não vai se deixar ser a consequência dessa situação, mas sim você vai se tornar a causa disso, tá? Como assim? Tá, parei agora. Você não sabia disso, parou agora, analisou a sua situação. E aí, o que você vai fazer disso? Você vai se deixar levar pelas situações e falou, não, peraí. Como o Jerônimo Temel fala, né? Eu tô no comando da minha vida, cara. Eu que mando aqui. Então, o que você vai fazer como causa para você mudar isso? E lá na frente, você ter outros resultados. Então, você é a causa. Se você agora tá nessa situação, cara, isso é muito difícil, né? Até pesado. Se você agora tá nessa situação, porque você deixou, porque você se tornou a causa, porque você não tava no comando da sua vida, porque você não tá nas rédeas, você não tá dominando. Simplesmente você, por ser a causa, você deixou isso acontecer. E se agora você tá num processo ansioso, você tá num burnout, ou que está numa depressão, tá? Muito provável que você deixou chegar a essa situação, tá? Você não é a consequência das coisas. Isso que você tá agora não é a consequência do mundo lá fora. Então, o mundo não é a causa e você é a consequência. Sim, ao contrário. Você é a causa. E isso é bom por quê? Porque se nesse momento você tá assim, quer dizer, você pode mudar isso. Você pode inverter seu papel. Você pode trocar isso. Você pode melhorar. Claro, vamos ser aqui hipócritas, né? Que eu sei que se você tá aí com a doença, né? Se você tá com uma situação difícil, se você tá com ansiedade, se você tá com depressão, né? Sem motivação, sem nada, não vai se resolver da noite pro dia. Você precisa de um apoio, de um psicólogo, um psiquiatra. Mas o que nesse momento você pode fazer? Você pode pedir ajuda, porque você é a causa e não a consequência.
Então você, nesse momento, se você está nessa situação, você pode pedir ajuda. Você pode procurar um psiquiatra, você pode procurar um psicólogo. Ah, Bruno, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Cara, tem o SUS. Vai lá, consulta. Ah, mas o SUS demora. Tá, mas com o que você tem, o que você vai fazer? É isso, você é a causa. Faça com o que você tem agora. Se você tem condição de pagar um psiquiatra, um psicólogo, vai lá e paga. Se você não tem condição, vai pelo SUS. Mas vai. Sai disso, seja a causa e não a consequência. Mude isso. Quem traz lembrei aqui de uma na parábola, da história, né, se você for analisar, da história do herói e da vítima, né? O que acontece? Na língua. O que acontece? A vítima, sempre, em todas as histórias da Marvel, DC, enfim, história de quadrinho, o que a vítima faz? A vítima tem o vilão pega lá a vítima, ela, ai meu Deus, e agora? Quem poderá me salvar? E aí aparece o herói. Pá, chega o herói, vai lá, salva ela, tal. Beleza. Mas e se o herói é preso? E se o herói é pego pelo vilão? Como muita gente já fez. O que ele faz? Ele fica lá, ai meu Deus, e agora? Quem vai me salvar? Não, ele mesmo dá um jeito, ele luta, ele faz o que pode e ele se salva, porque ele é o herói. Ele não é a vítima, ele é o herói. Então ele vai lutar pra se salvar. E às vezes é isso, a tua vida tá difícil, tá complicado, mas lute pra te salvar, porque você é o herói e você não é a vítima. Você é a causa e não a consequência. Então, como diz Sartre, não importa o que a vida fez com você até agora, mas importa o que você vai fazer daqui pra frente com a vida. E a mesma coisa, não importa se você se sentiu a vítima e sempre se colocou na posição da vítima e sempre deixou com que as coisas chegassem até você. Mas agora, o que importa é o que a partir de agora você vai fazer. Porque você é a causa e não consequência. Então se você quiser gerar coisas boas, você tem que ser a causa que vai criar coisas boas. Certinho? Então esse é o primeiro princípio que eu queria trazer para você. Você é o herói, você é o herói da sua vida, você é a causa da sua vida e não a consequência. E não a vítima. Tá bom? E isso é pra tudo. Isso é pra tudo. Então, você tá na faculdade, tá lá cheio de coisas pra fazer. O que você vai fazer pra mudar isso? Levanta a cabeça. Olha, analisa. Monte a sua estratégia. Monte a sua estratégia do que você vai fazer pra mudar isso. Tá certo? Segunda estratégia. Tudo que você planta, você colhe. Inclusive isso é bíblico. É até engraçado falar, porque inclusive isso é bíblico. Essa é um princípio universal que há milênios no mundo. E com certeza você sabe disso. Você vê isso. Tem muita relação com o primeiro princípio. Tudo que você planta, você colhe. Você não é obrigado a plantar. Ou você tem a opção. Não, obrigado é difícil, porque tudo que você faz, né, tem uma consequência, claro. Então, querendo ou não, o ato de não plantar, você vai colher. O que você vai colher? Nada. Mas você tem a escolha. Não espere, por exemplo, você plantar um arroz e lá na frente você querer colher uva. Cara, você plantou arroz, por que você quer colher uva? É a mesma coisa, você está na faculdade, você plantou desorganização, você plantou levar a faculdade com a barriga, você plantou deixar as coisas acumularem. Por que agora você quer colher excelentes resultados? Por que agora você quer colher uma vida saudável? Se você deixou lá atrás, o que você plantou, você colhe. Isso tem que ficar muito forte em você. Já está na Bíblia isso. Mais de 2000 anos. Essa verdade existe. Uma verdade absoluta que existe. O que você planta, você colhe. Você sabe disso. Parece até clichê. O que eu acho que é mais engraçado é que as pessoas sabem disso.
e não querem mudar. Se você quer ter mais tempo, ter mais tranquilidade, se você quer ter um momento para você mesmo, um momento com a sua família, estudar uma matéria, o que você tem que fazer? Você tem que plantar o quê? Organização de tempo. Agora, você leva a vida desorganizada, tal, chega em casa, fica mexendo no Instagram, nas redes sociais, não vai pra frente. E depois fica reclamando que não tem tempo pra nada, mas você não plantou isso. Se você planta desorganização, você vai colher o quê? Desorganização, sobrecarga, um estresse que poderia ser evitado. Então tudo que você planta, você colhe. Eu. Há muitos anos, né, faculdade e tal, não fiz uma atividade física, só comendo, não mexi em nada. E agora qual que é o resultado? Tô gordo. Estou gordo. E aí, como que eu vou fazer pra emagrecer? Como é que tudo que eu plantei lá atrás eu não queria que eu engordasse? Como? Não adianta. Causa e efeito. Você planta, você colhe. Se eu plantei muito carboidrato, proteína no meu corpo e não gastei, vou ter o quê? Reserva, gordura. Tá aqui, reserva, gordura. Aqui no papo. Então, esse é um princípio que você tem que usar, não só na faculdade, mas para tudo. E eu trouxe aqui para te deixar claro. Você vai usar o que você planta, você colhe. E lembre-se sempre disso. Qual que é a aplicabilidade disso? É sempre que você for fazer uma coisa, você parar e pensar, cara, se eu fizer isso, provavelmente eu vou colher isso. E como eu disse, você é causa e não consequência. Então você chegou nesse momento, olhou, tá tendo uma colheita ruim, cara, começa a plantar coisas diferentes, coisas boas, pra você ter uma boa colheita. E não adianta achar que, o Bruno falou pra plantar e colher, amanhã você pegou sua vida aí, deu uma organizada, e depois da manhã você já queria ter tempo. Não, as coisas não são assim. Não é de uma noite pro dia que funciona, é por um tempo. Isso aqui, ó, essa gordura, não foi ontem que eu comi e hoje eu tô gordo, não. Isso aqui são anos, anos deixando. Você vai colhendo, você vai plantando, vai regando, vai esperar crescer, vai podar, para depois, quando der fruto, você colher os frutos. É assim. Então é tudo na sua vida também. Vai começar agora plantando coisas boas, uma organização, tá? Vai ser difícil, claro, tá tudo desorganizado. Tem muita coisa que é urgente, que você foi deixando, protelando, passando pra frente, pra depois fazer sempre no depois, nunca fez. Mas você é o dono da sua vida. Então você plantar agora e todo dia vai lá, organização, sabe, daqui um mês você tá tudo, ó, redondinho. Seus horários estão certos, você tá tranquilo, baixou o nível de estresse, você não tem mais ficar aquela loucura. Se aparecer um trabalho que você tem que fazer na faculdade, você já sabe, ó, vou fazer dia tal porque eu tenho um espaço, eu reservei meu horário nesse espaço para estudo, para fazer trabalho, para essas coisas. Então dia tal eu já começo. Entendeu? É assim que funciona. Que você planta, tudo que você planta, você colhe. Tá certo? O outro princípio que eu quero trazer para você. Terceiro princípio. Não existe sucesso. Como é que eu faço aqui? Vou colocar só sucesso e nem fracasso. Mas apenas nossa, o que é isso? Apenas resultado. Cara, isso aqui é extremamente importante. Não existe sucesso e nem o que? Fracasso. Existe apenas o que? Resultado. Por que isso é importante? Porque a gente, claro, isso não tem culpa
as pessoas que fizeram isso não têm culpa, porque foram, aprenderam assim. Mas a gente foi educado a ou a gente tem sucesso ou a gente tem fracasso. Então se a gente tem lá uma meta, uma média, se você está acima dessa média, sucesso. Se você está abaixo dessa média, você teve o quê? Um fracasso. E aí, o que é importante isso? Porque toda vez que você tem um fracasso, o que seu cérebro faz? Opa, cuidado, não quero ter um fracasso. Por quê? Como eu te falei, a gente aprendeu assim desde quando a gente era pequenininho. Tá? Então, por exemplo, você quer lá agradar teus pais, né? Pegou lá um copo d'água, encheu os copos d'água. Eles nem pediram não pediu não. Você foi lá e levou pra eles. E aí, nessa ida, você era pequenininho e tal, derramou um pouco de água do copo, pingou no chão. Aí você chegou lá pros pais. Os pais olharam, pô, fulano, derramou água no chão todinho, tá tudo derramado. Agora eu vou ter que pegar o pano, limpar, não sei o que. O que você aprendeu? Seu subconsciente aprendeu que aquilo ali foi um fracasso. Que quando você vai fazer as coisas, se não derem certo, se não forem positivos, vão ser fracassados e você vai magoar quem? Fracasso é importante, você vai magoar quem? As pessoas que você mais ama nessa vida. As pessoas que você mais confia. São seus pais, seus familiares, as pessoas que te criaram. E elas não estão erradas porque elas também aprenderam assim, se repassaram. Mas aqui você está sendo diferente. Aqui o objetivo é que você quebre essa linha. Você se torne diferente em relação a isso. Tá? Então assim, quero que você entenda. Você não teve um fracasso. Você teve um resultado não esperado. E o que muda nisso quando você fala que você teve um resultado e não teve um fracasso? Não teve um sucesso? Isso prova pra você que o resultado é consequência daquilo que você faz. Você é a causa. Ou seja, é a colheita do que você planta. Então se você teve um resultado ruim, opa, não, esse resultado foi ruim. O que eu vou fazer? Vou parar, analisar e fazer o quê? Fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Plantar aquilo que eu tenho que plantar para que eu tenha um resultado bom, um resultado desejado. Então, por exemplo, para você passar na faculdade de medicina, você teve que estudar muito. Você sentou tua bunda lá na cadeira, pegou as atividades, fez muita atividade, fez muita coisa, estudou, leu demais, virou noites, finais de semana sem visitar familiares, sem sair com amigos, feriados, sentado estudando e tudo. Então você plantou aquilo que você queria colher. O que você queria colher? Uma aprovação no vestibular. Passar na faculdade de medicina e fazer o curso de medicina. Por quê? Provavelmente você tem um propósito na sua vida por você querer ser médico. Seja ela só apenas financeiro, seja ela por causa de que você vivenciou uma experiência de um médico que ajudou, seja o seu propósito que você colocou dentro de si, que é sempre ajudar as pessoas, e você escolheu a medicina como um instrumento para você ajudar as pessoas. Enfim, você tem um propósito. Por você ter um propósito, um princípio interno teu, você foi lá, como causa, plantou, estudou, e como consequência, como resultado, como colheita boa, como resultado, o que você fez? Você foi aprovado na faculdade de medicina. Então você entende tudo isso? Então por que agora que você está na faculdade de medicina, você não lute para ter resultados bons? Se eu levar a faculdade de qualquer jeito, qual que é o resultado disso? Você é um médico de qualquer jeito. Será que esse médico, mais ou menos, está dentro daquilo que você planejou lá atrás? Você pensou? Será que um médico qualquer está dentro dos seus princípios? De salvar de qualquer maneira as pessoas? Então pense nisso. Então sempre lembre, se você não foi bem na matéria, se você não foi bem no momento, cara, aquilo ali é apenas resultado, você não fracassou. Ou se você foi muito bem também, se você estourou, destacou numa área aí dentro da faculdade, virou referência, aquilo ali não é sucesso, aquilo são resultados positivos daquilo que você fez.
E isso traz para si que você sempre tem que analisar os resultados. E analisando sempre os resultados, seja eles positivos ou eles negativos, você vai conseguir traçar estratégias na sua vida para você ou manter tendo bons resultados ou mudar para ter resultados bons e não ter mais resultados ruins. Mas você não teve um fracasso, você não teve um sucesso. Apenas resultados. E dos resultados que vão nortear e vão te mostrar se você está indo num bom caminho ou se você está indo num mau caminho. Tá certo? Então tenha isso dentro de você. Você não fracassa. Ou você não vai ser soberbo, né? E falar assim, tive sucesso. Não, você teve resultados. Resultados bons, resultados ruins. E isso vai nortear o caminho que você deve seguir. Tá bom? E por último, e esse pra mim eu deixei como bônus, né? Um quarto princípio, né? Como bônus. Vou colocar aqui marquinha de bônus. Que é qual? O princípio é você é um projeto criado para dar certo. Cara, por que isso é tão importante? Porque isso aqui é uma virada de mente que eu acho assim, que pra mim foi assim fantástico. Você é um projeto para quê? Que foi criado para dar certo. Nós somos um projeto de um criador. Seja você religioso ou não, seja em qual crença que você teve, seja você ateu, seja você agnóstico, ateu, em que não crê em nada, mas que veio sobre a evolução, a natureza, enfim, a natureza te criou. Se você está aqui hoje, você é um ser humano, você veio de alguma criação, seja ela da natureza, seja ela de Deus, seja ela de outra entidade religiosa, enfim, isso é um projeto que veio, que foi criado para dar certo. Quando você pensou em fazer medicina, você entrou, seu projeto, né, que você estava lá no cursinho, ou mesmo no colégio, lá no ensino médio, que você estava lá estudando, ralando, você estava fazendo isso pensando em dar errado? Claro que não, ninguém faz isso pensando em dar errado, todo mundo faz isso pensando em dar certo. Então por que você acha que você foi criado nesse mundo para dar errado? Você não foi feito para dar errado. Você pode estar num momento mais complexo, mais difícil da tua vida, mas você vai dar certo. Porque você é a causa, você é o herói da sua própria vida. Pode ser que você teve um plantio errado, ou até plantou bem, mas a colheita não foi aquilo que você esperava. O seu resultado não foi positivo, foi um resultado negativo. Mas foi neste momento. E nisso aí você pode trocar, você pode mudar. Porque você é o dono da sua vida, você é o herói. Então, tem como você mudar. Você teve um resultado ruim, mas você nasceu para dar certo. Olha, eu tô estudando, dando mais uma aprofundada em estudos aí de bolsa de valores. E se você pegar aqueles gráficos loucos de bolsa de valores lá, você vai ver que sempre ações antigas, elas sempre vão passar aí por um ciclo de alta, um ciclo de baixa, depois sobe de novo, tem um pico, uma queda, depois um pico, e é assim. A nossa vida também é assim. Num momento a gente tem baixa, depois a gente tem alta, depois tem baixa de novo, depois em alta. E é assim. E aí você vai ajeitando, você vai arrumando. Essas grandes empresas, você acha que elas... A Apple. Estou mexendo aqui num algo que é da Apple, que é um iPad. Você acha que o Steve Jobs lá atrás, com outro Steve, que eu não sei o sobrenome, quando eles foram tudo pra fazer, você acha que eles fizeram o projeto lá pra dar errado? Não, o projeto era pra dar certo. Ninguém cria uma coisa num fracasso. Ninguém se investe o seu tempo, sua coisa mais preciosa que você tem na sua vida, a moeda mais importante que é o seu tempo, em coisas que vai te dar um fracasso. Não, então eles foram lá, eles acreditavam que ia dar certo. E deu certo. Lógico, se você for pegar a história
Pega lá a história do Steve Jobs, pega a história da Apple, você vai ver momento de alta, momento de baixa, né? Você vê a história do Steve Jobs, estava lá, CEO da Apple, depois saiu da Apple, depois voltou de novo para a Apple, revolucionou. Cara, é sim a história de todo mundo. Tem momentos que você super bem, depois você dá baixa, depois você volta de novo. Mas você, no final, você é um projeto que vai dar certo. Você foi criado para dar certo. Então você tem que ter essa mente. Essa mente que pode ser um momento difícil, mas você foi criado para dar certo. Você pode passar por uma fase ruim. Uma ansiedade, uma depressão, um momento que já não aguenta mais a faculdade, tá difícil, tô longe da minha família, longe dos meus pais. Cara, mas é um momento. É um momento que você tem hora, data marcada para acabar. São 6 anos de faculdade. E aí você pode finalizar isso. Vai ter um momento de baixa? Tem, mas pensa lá na frente. No projeto que você, no seu propósito, que te fez você entrar na faculdade de medicina. Com um propósito para dar certo. Você não entrou para dar errado. Você tem um momento de baixa. Normal. Mas aqui você tem que pensar na alta. Tá? Você tem que pensar nesse momento para você subir. Então sempre tenha isso em tudo que você for fazer. Tudo. Que você é um projeto criado para dar certo. Sempre. Você foi um projeto criado para dar certo. Se você acredita em Deus, Deus também acredita em você. Então você vai fazer as coisas para o quê? Para dar certo. E se der um resultado ruim, beleza. Você para, analisa, pensa. Vamos embora. Ah, Bruno, mas o resultado ruim pode ser que eu venha falir. Sim. Pode ser que eu fique sem dinheiro. Sim. Pode ser um momento na sua vida lá na frente. Sim, que isso aconteça. Acho difícil? Acho, porque graças a Deus a medicina ainda tem vaga de trabalho. Tem lugares para você trabalhar, para você ganhar seu dinheiro. Mas vamos colocar aqui se isso aconteça. Como pode acontecer em outras profissões. E aí o que você vai fazer? Você vai parar, olhar, refletir e falar: o que eu fiz que deu errado? Gastei mais do que eu tinha? Entrei num cheque especial, comecei a pagar juros sobre juros, tive que vender tudo, não tenho nada hoje. Mas o que você vai fazer a partir de agora? E a gente volta lá no primeiro princípio. O que você vai fazer a partir de agora? Porque você é a causa. É parar de gastar mais do que você deve, controlar seu cartão de crédito, se controlar. E se você não consegue se controlar, o que você vai fazer? Ir atrás de ajuda, pedir uma ajuda. Um psiquiatra, um psicólogo, um coach, enfim. Você vai fazer aquilo que vai dar certo na tua vida. Porque você é um projeto criado para dar certo. Então não acha que a ansiedade, não acha que a depressão vai erradicar você, o seu ser, quem você é, o seu princípio. Não, é um momento difícil, mas busca ajuda que você vai conseguir sair disso, que você vai conseguir melhorar. Tá certo? Beleza? Então, deixa eu mudar aqui. Opa. É isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha gostado desses 3 princípios. É só um começo, é só uma iniciativa. Como eu disse, no cursos aí que eu fiz do Jerônimo Temer, ele tinha 21 princípios, né? E pra mim, lógico, outros princípios desenvolvem bastante, mas esses 4 princípios, né? Porque tem um bônus, mas esses 4 princípios foram princípios fundamentais no momento que eu estava difícil na minha vida, que eu estava com muita dificuldade durante a faculdade, um momento ansioso, depressivo, e que isso fez virar a chave da minha cabeça e falou: pô, peraí, é verdade, eu sou o dono da minha vida, eu sou a causa, não sou a consequência. Eu tô plantando muitas coisas que não são boas pra mim, por isso que eu estou colhendo isso, por isso que eu estou nesse momento. E eu sou um projeto que nasceu pra dar certo. E eu vou fazer dar certo. Foi onde eu mudei, busquei ajuda, busquei sim um psiquiatra e pronto, melhorei e hoje eu tô aqui. Sou médico, com grande felicidade, com tudo que eu aprendi na faculdade. Faço minha profissão, eu tenho um amor pelo que eu faço, de ajudar as pessoas. E agora tive com essa grande oportunidade que eu tô aqui para poder ajudar você também a melhorar, sair disso. Então, estudando, aprofundando nesses temas,
para poder que aquilo que me ajudou, eu quero trazer para você e te ajudar para você ter aí a medicina sem pressão, tá? Não é um curso fácil, não é um curso simples, mas que dá sim para fazer ela mais apaziguador, tá bom? E esse é meu grande objetivo aqui, tá? Então, se você gostou, curte, compartilha com um amigo, com um colega teu que você tá vendo que não tá bem, que às vezes precisa disso, para ajudar ele a dar uma esclarecida, abrir a mente, quem sabe até buscar uma ajuda aí, né, pro caso dele. E também já falei, se inscreve no canal, ativa o sininho, siga as redes sociais aí, meu Instagram, tá bom? Vou ter qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou bem claro, escreve nos comentários que eu vou ter a alegria de poder te ajudar, tá bom? Então é isso, espero ter te ajudado. Um forte abraço e até mais!